Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 16 de maio. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Polícia conclui inquérito sobre a morte de empresária atacada por morador de rua em Vila Velha. Adolescentes são apreendidos por espancar e estuprar mulher no interior de São Domingos do Norte. No Dia Internacional do Celíaco, como vivem as pessoas que são intolerantes ao glúten e o que o mercado oferece hoje. E no estúdio, uma entrevista sobre a alta do dólar e como as variações da moeda americana interferem na nossa vida. Agora, no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Pode ser condenado a até 66 anos de prisão o morador de rua que atacou com um vergalhão e matou uma empresária em Vila Velha no começo do mês. O inquérito foi concluído hoje. Segundo o delegado do caso, em depoimento, Felipe Rodrigues Gonçalves disse ter arremessado o vergalhão em direção ao carro da empresária Simone Tonani no início do mês, após ter sido xingado. Ele relatou ao colega delegado de plantão que, após ser xingado, ele se apoderou do vergalhão, retirando ele da contenção da sinalização de uma obra pública, e daí ele pega esse vergalhão e arremessa, percebendo claramente que o vidro do carro estava aberto. Ele arremessa contra o ocupante, que na ocasião era a Simone, e dali provoca a morte da Simone. A polícia já concluiu o inquérito. O crime aconteceu no dia 4 de maio, na Avenida Hugo Musso, em Itapuã, no município de Vila Velha. O morador de rua anda pela calçada até que retira de uma tela de proteção um vergalhão de cerca de 1,20 m e arremessa contra o carro de Simone, que estava com um filho de 8 anos dentro do veículo. A barra de ferro atinge a cabeça da empresária, que morre ali mesmo. A polícia não tem dúvidas de que Felipe teve a intenção de ferir Simone. Pelas provas que a gente averigou, pelas imagens, deixa claro que ele, visualizando a pessoa que estava conduzindo o veículo com o vidro aberto, ele arremessa exatamente contra esse veículo. Além de responder pela morte da empresária Simone Tonani, o acusado também vai responder por tentativa de homicídio do filho dela, de 8 anos, que também estava no veículo. Felipe tem passagens pela polícia por diversos crimes, como furto, lesão corporal e danos ao patrimônio, mas não havia nenhum mandado de prisão expedido. Agora ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e dano ao patrimônio. Felipe pode ser condenado a 66 anos de prisão. Ele já responde a uma ação penal e 2 termos circunstanciados. Vão ser levados em consideração no momento do julgamento e ele poderá ter sua pena agravada em razão de todas essas circunstâncias envolvendo os antecedentes dele. E aí ele está sendo indiciado por esses crimes que eu mencionei, homicídio consumado, homicídio tentado e 2 crimes de dano. Em razão desse ato, a sequência de atos cometidos que resultaram num desfecho bárbaro. Bom, Felipe continua preso no centro de triagem de Viana. Agora nós vamos à nossa redação com Arthur Meirelles, que tem mais notícias desta quarta-feira pra gente. Boa noite para você, Arthur. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. Bandidos fizeram reféns um casal de amigos na praia de Camburi na noite de ontem. Eles conversavam no carro quando foram abordados por 3 homens. A mulher foi obrigada a dirigir por cerca de 40 minutos. No bairro Taquara 1, na Serra, os bandidos ordenaram que ela e o amigo saíssem do carro e fugiram com o veículo. Ainda na Serra, eles trocaram de carro, mas foram abordados pela polícia. Um dos criminosos, de 34 anos, foi preso e confessou o roubo. Os outros 2 continuam foragidos. E uma nova audiência de instrução do caso da morte da médica Milena Gotardi vai ser realizada nesta sexta-feira. Será ouvida uma testemunha de defesa de Hermenegildo Palauro Filho, apontado pela polícia como um dos intermediadores do assassinato da médica. A audiência acontece no Fórum da cidade de Fundão.
Além de Hermenegildo, outras 5 pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Milena estão presas. Entre elas, o ex-marido da médica, Hilário Frasson, e o pai dele, Esperidião Frasson, acusados de serem os mandantes do crime. E a partir da próxima segunda-feira, quem precisar entrar com pedido de aposentadoria por idade no INSS ou licença maternidade, deverá fazer o pedido pela internet ou por telefone. A mudança é para tentar desafogar as agências de todo o país. As solicitações serão analisadas de forma automática. Com a mudança, a presença nos postos por parte dos segurados só será requisitado caso exista alguma pendência na documentação. O número do INSS é 135 e a página na internet é www.inss.gov.br. E serão retomadas amanhã as audiências de instrução no processo que investiga a greve da Polícia Militar, que aconteceu em fevereiro do ano passado. Nesta quinta-feira, serão ouvidos os policiais acusados pelo Ministério Público de serem os líderes do movimento, que durou 21 dias. Na primeira parte das audiências, foram ouvidas 38 pessoas, entre testemunhas de defesa e acusação do processo Núcleo Familiares, que tem 14 mulheres de policiais como réis. O interrogatório das acusadas, que estava previsto para acontecer ontem, foi mudado pela defesa para o dia 29 de junho. As audiências acontecem no Fórum de Vitória a partir das 8 da manhã. E para encerrar o Direto da Redação de hoje, foi realizado na manhã desta quarta-feira o primeiro teste do ônibus panorâmico, que fez um passeio completo pela Ilha de Vitória. O veículo saiu da Praça Costa Pereira, no centro da cidade, e percorreu alguns pontos turísticos da capital. A ideia é que o veículo passe pelos principais atrativos de Vitória, como praias e o centro histórico. O passeio deve durar cerca de 3 horas e as saídas ocorrerão uma vez por dia, às quartas e aos sábados e domingos. A expectativa é do ônibus começar a operar ainda no final deste mês. Voltamos ao estúdio com você, Adriana. Obrigada, Arthur. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre intolerância e alergia ao trigo. O mercado está de olho nesses consumidores. Agora são 6 horas e 8 minutos. Vamos ver aí como é que está o trânsito na Avenida Américo Buás, em frente ao Shopping Vitória. Trânsito bastante intenso no sentido Jardim Camburi. Vamos dar mais um giro. Vamos ver agora como é que está a Avenida César Ilau. Trânsito também intenso nessa noite de quarta-feira. Por último, vamos ver como é que está Avenida Reta da Penha, também com bastante movimento nesta quarta-feira. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link de volta ao vivo para todo o estado. Hoje é o Dia Internacional do Celíaco, aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten, principal proteína presente no trigo, na aveia, na cevada e no malte. E para os celíacos e também para os alérgicos a glúten, a vida é cheia de restrições, mas o mercado já percebeu o potencial desses consumidores e novos negócios estão surgindo para atender esse público. Há 1 ano e meio, essa comerciante descobriu ter dificuldade para processar o glúten, depois de comer o prato preferido. Comi yakisoba, fui para dormir normal, no outro dia eu acordei toda inchada. Aí na segunda-feira fui para o médico, que eu fiquei abismado o que aconteceu comigo, né? Aí fui fazer o teste, aí constou que eu era alérgica, assim, bem forte a glúten. Nessa foto, é possível ver o que a ingestão da proteína causa à comerciante. Lábios inchados, o rosto irreconhecível. A Zilda descobriu ainda que algumas dores que sentia antes também estavam ligadas à doença. Eu tinha muita enxaqueca, muita. Às vezes eu passava semanas com muita enxaqueca. Aí com o tempo diminuindo mesmo a alimentação bruta, que é a normal, né? Eu fui diminuindo essas dores de cabeça, que eu tinha muita. Aos poucos, ela vai adaptando o paladar à nova alimentação. Em casa, macarrão só de milho ou tapioca. A parte mais difícil é aceitar os sabores, que as comidas são totalmente diferentes. Não é a mesma coisa. Então, ficar variando muito de massa, assim, de macarrão de milho, de arroz, macarrão de mandioca, tentando me adaptar. Mas até hoje ainda é meio difícil para mim.
O glúten é a principal proteína presente no trigo, aveia, centeio, cevada e no malte. As estimativas mostram que 1 em cada 600 brasileiros tem intolerância ao glúten. A gente tem os sintomas clássicos e os sintomas não clássicos. Os clássicos são sintomas intestinais, distensão abdominal, náusea, vômito, na grande maioria diarreia, mas o paciente também pode ter a constipação, que é a prisão de ventre, e dor abdominal. Esses são os sintomas clássicos, mas a grande maioria, o diagnóstico é quando o paciente tem o sintoma não clássico. Uma deficiência de ferro mantida, uma anemia mantida, um paciente jovem com osteoporose, osteopenia, uma criança que não consegue crescer adequadamente e sempre está com a barriguinha inchada. Então a gente tem que desconfiar, abortamentos de repetição, dificuldades de engravidar. Então a gente tem que pensar que aquela atrofia intestinal pode estar levando a sintomas não clássicos relacionados a outros sistemas, assim como a formação dos anticorpos. Essas delícias da padaria, um convite para o lanchinho da tarde, né? Só que quem tem doença celíaca não pode nem pensar. O pãozinho, então, não rola não. Eles têm que ficar de olho nos produtos para verificar se são zero glúten. De olho nesse mercado, a Lívia e a Mariela montaram esta padaria em Vitória. Tudo o que é vendido por aqui é zero glúten. Até entrar consumindo a proteína é proibido. Isso contamina o ambiente, pode contaminar nossos utensílios, né? E a gente tem muitos alérgicos que a gente recebe aqui, que inclusive só de cheirar e inalar ou de ter contato na pele, eles já desenvolvem alergia. Então, assim, a gente tem um super cuidado com isso. Toda vez que vem alguém aqui, né, que vai entrar com algum alimento, a gente pede, por favor, que não entre, explica o motivo, né? Geralmente as pessoas entendem bem. Salgados, como a coxinha e o quiche, os bolos e também os pães zero glúten são o carro-chefe. Tudo criado pelas donas, que também são nutricionistas. Um negócio que, de acordo com uma consultoria internacional, deve crescer mais de 30% até 2020. É um trabalho árduo, porque as farinhas, os tipos de farinhas são diferentes, varia de um lote para o outro, da temperatura do ambiente, né? O ar-condicionado não pode estar ligado, então a gente tem que ficar sempre assim, testando, errando e acertando cada dia mais, assim. No caso, então, a gente pode dizer que é um negócio rentável, mas que dá, literalmente, a palavra trabalho aí é verdade mesmo, né? Dá trabalho, assim, né? Porque a gente tem que ter um investimento alto, porque não pode compartilhar maquinário, não podemos comprar maquinário usado, tem que ser tudo novo, tem que ter todo um trabalho com funcionário, né? Para entender o que é a doença, o que não pode entrar, o porquê que não pode entrar, e é bem complicado, assim. Bom, e o que é notícia hoje no nosso Jornal Online Sim Notícias, você confere agora com a Emanuela Teixeira. Boa noite para você, Manu. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A gente começa com uma notícia lá do sul do estado. O prefeito de Itapimirim, Tiago Peçanha, decretou situação de emergência financeira no município. De acordo com as informações publicadas no Diário Oficial, o déficit no orçamento da cidade é de quase 20 milhões e, para equilibrar as contas, a determinação prevê a redução dos custos com a limitação do uso de veículos, proibição de coffee breaks e eventos de qualquer natureza e a suspensão do pagamento de horas extras e abonos. O decreto foi publicado na última sexta-feira e vale até o dia 31 de agosto. E equipes da Polícia Militar Ambiental flagraram durante a madrugada desta quarta-feira o desmate de uma área de 13 mil metros de vegetação nativa da Mata Atlântica em Itarana. De acordo com os militares, o crime ambiental aconteceu na localidade de Alto Santa Rosa, na zona rural do município. A região desmatada fica a menos de 30 metros da nascente de um rio que faz parte de uma área de preservação permanente. No local, os policiais apreenderam uma escavadeira hidráulica. O dono do terreno foi conduzido para a delegacia e terá de pagar uma multa de R$50 mil. E o Banestes anunciou hoje que vai reduzir as taxas de juros das operações de microcrédito. Com a mudança, as alíquotas passam a variar de 1,10% a 1,50% ao mês. A iniciativa pretende oferecer linhas de financiamento a pessoas físicas que possuem negócios formais e informais.
Os interessados devem procurar as agências do programa Nosso Crédito. Mais detalhes você confere lá no nosso jornal online Sim Notícias. Adriana. Obrigada, Manu. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a alta do dólar e como as variações da moeda americana afetam o nosso dia a dia. Agora são 6 horas e 18 minutos, nós temos aí imagens da Avenida Jerônimo Monteiro em frente ao Palácio Anchieta. Agora vamos mostrar o trânsito na descida da segunda ponte, ali em frente à rodoviária de Vitória. Trânsito intenso nesta quarta-feira. Vamos continuar nosso giro? Vamos ver como é que está o trevo de Goiabeiras. Imagens ao vivo aí das câmeras da Prefeitura de Vitória. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. O dólar manteve nesta quarta-feira a trajetória de alta diante do real e chegou a ser cotado a R$ 3,68. E esse comportamento vem sendo observado pelo mercado desde o final de abril. Mas por que esse assunto interessa a todos nós? Quem conta pra gente é o economista Ricardo Paixão, com quem eu converso agora na entrevista de hoje do Link. Ricardo, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite. Primeiro vamos começar explicando por que essa disparada do dólar do final de abril para cá. Então, antes de mais nada, é importante a gente ressaltar que o dólar ele exerce um efeito como se fosse um porto seguro para os agentes econômicos, que são investidores, pessoas físicas, empresas e outras instituições. Qualquer turbulência que ocorre no cenário internacional ou no cenário interno faz com que essas pessoas procurem a moeda, que ela dá uma segurança maior. E a moeda sofre o efeito como se fosse qualquer outra mercadoria, né, de oferta e demanda. Se aumenta a procura. Exatamente. Então, se aumenta a procura, você tem uma elevação dos preços médios. É isso que está acontecendo. Os fatores que estão provocando esse aumento são internos e externos também. Da parte externa, o que pode estar acontecendo? Existe uma possibilidade do Banco Central americano elevar a taxa de juros. E com isso, alguns agentes econômicos vão retirar investimentos em mercados emergentes, como o brasileiro, menos seguro, e vão investir no mercado americano, que é mais seguro, que vai dar um retorno maior. Isso faz com que você aumente a demanda por dólares, né? Isso faz também com que o preço médio se eleve. A política americana, a política externa americana também, né, de uma possibilidade de conflito internacional, é um outro fator que faz com que as pessoas mudem as expectativas, fiquem um pouco negativas e procurem segurança. Isso aumenta também a demanda por dólar e faz com que o preço da moeda se eleve. A dona de casa que está nos assistindo agora, que está nos acompanhando, deve estar pensando assim, mas por que isso me interessa? Né? Por que esse assunto é do meu interesse? Como é que essa alta do dólar influencia na nossa vida? Pois é, Adriana, influencia diretamente no nosso dia a dia. Por quê? Muitas das vezes, até sem perceber, a gente vai compra produtos importados. E os produtos importados sofrem um impacto no curto prazo já da alta do dólar. Então, a dona de casa está acostumada, com certeza, a dona de casa, todos nós estamos acostumados a comer o pãozinho francês. Sim. E como o trigo é importado, que é a matéria-prima para produzir o pão, então a gente vai sofrer o efeito, o pão francês vai ficar mais caro. E aí isso impacta no nosso dia a dia, né? Cosméticos, perfumes. Então, assim, são itens que faz parte da nossa cesta de consumo e que vão ter os preços médios mais elevados devido à alta do dólar. A indústria até agora ela vem conseguindo segurar. A gente ainda não começou a perceber esse aumento, mas essa conta vai chegar. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque os setores são impactados de forma diferente. Então tem alguns setores que podem segurar um pouquinho mais, outros menos, mas no final das contas os preços médios vão se elevar e o orçamento das famílias, que já está, né, apertado, vai ficar um pouco mais. E então, Adriana, eu até sugiro para que as pessoas comecem a ver a possibilidade de substituir algum produto. De repente, aquele produto que teve uma elevação,
né, significativa, você já procura um similar nacional, algum que está com preço mais baixo. Já começa a fazer a pesquisa agora, né? Já começa, não espera subir o preço, começa a pesquisar agora. Já começa a pesquisar agora. E aí, se você percebeu uma alta naquele produto que você está acostumado a comprar, você já procura outro similar e não seja prisioneiro de marcas. É o momento de você fazer a troca para que o seu orçamento fique mais aliviado. Bom, a gente entendeu como é que tem impacto direto na nossa vida, né? E é um grande problema também para quem pretende viajar para o exterior, quem tinha planos, por exemplo, de ir para os Estados Unidos. O brasileiro que tinha plano para os Estados Unidos, está na hora de repensar? Sem dúvida, está na hora de repensar, porque o dólar turismo, né, que é o dólar que as pessoas vão fazer a troca de reais, né, para poder viajar, ele está muito elevado, já alcançou em torno de R$4 aproximadamente, segundo as últimas cotações. Então é o momento de você repensar. O ideal é você programar essa viagem quando o dólar estiver num patamar mais baixo. Então não é o momento agora de você aí viabilizar uma viagem, segura um pouquinho, né, viaja por aqui por perto, pelo menos por enquanto, e depois você implementa esse projeto de viagem para o exterior. Ricardo, você lembrou bem, né? Existe uma grande diferença entre o dólar comercial e o dólar do turismo, né? Por isso que a gente vê essa variação. Eu abri a nossa entrevista falando aí de 3,68, mas esse é o dólar comercial. O dólar para o turismo está ainda mais alto. Exatamente, até porque existe uma diferença também. O comercial são aquelas transações de comércio exterior, né? Que aí as pessoas vão estar trocando para operacionalizar esses serviços. O turismo é para atividades efetivamente de turismo, então não é atividades produtivas, né, ou de prestação de serviços ligado à produção. Por isso que tem essa diferença, a legislação permite isso e tem essa diferença e com certeza o turismo vai estar sempre mais elevado, né, até porque não é uma atividade produtiva, vamos colocar assim, ele vai ter os preços médios sempre mais elevados. Para quem já programou a viagem, não tem jeito, já comprou passagem, já tem as reservas nos hotéis, qual que é a dica, Ricardo? Como comprar esse dólar mais barato? Existe alguma forma? Pois que para quem já programou não tem mais, né? Não tem muita saída, né? Agora tem que ir. Agora, assim, a dica vai para poder tentar economizar em outros elementos ainda, que você chegando lá, né, no outro país e tudo, se você tiver condições de economizar, um aluguel de automóvel, alguma coisa nesse sentido, é para que você se planeje, coloca tudo no papel, se puder encurtar um pouquinho mais aquele passeio para o exterior, isso também é válido também para que as pessoas economizem. Infelizmente não tem muito a fazer, a não ser você realmente dar uma encurtada aí na sua programação. E aí a dica é qual? É levar dinheiro? É gastar no cartão de crédito? O que a pessoa deve ficar atenta? Toda viagem você tem que ter um planejamento prévio, né? E o ideal é você estar levando esse dinheiro e evitar o cartão de crédito, porque vai que surge algum imprevisto, os juros do cartão de crédito são um dos mais caros do mercado. E alguns cartões, eles fecham não no dia da compra, né? Eles fecham com a cotação do dia da fatura. Aí você pode cair numa pegadinha, você pode pagar altíssimo, que se o dólar continuar subindo, se a tendência for essa, você pode pagar mais caro ainda. Sem dúvida, e aí pode estourar a sua programação inicial que você tinha feito. Então, ter muito cuidado, já ter aquela reserva, você levar aquele dinheiro, já programar tudo, já ver onde que você vai passear, se divertir, se tiver como também ter um conhecido, né, para que você possa dividir um pouco as contas, ficar na casa de algum parente no exterior, se porventura a pessoa tiver. Todas essas ações são fundamentais para que você minimize aí, né, as possibilidades de você ter um prejuízo maior com a alta do dólar. E por que o dólar sobe e o euro acompanha? Pois essas são, nós chamamos de divisas, né? São moedas estrangeiras. Geralmente, euro e dólar são moedas mais estáveis, né? E como eu falei inicialmente, os investidores eles procuram portos seguros em qualquer turbulência. Então, eles vão estar sempre procurando, em primeiro lugar, o dólar, que é a moeda, que quem segura o dólar é a moeda, é a economia americana, que é uma economia que tem seus fundamentos muito bem ajustados, né? E depois, o euro, quem segura é o mercado comum europeu, que também, na sua média, tem a sua economia bem ajustada. Por isso que essas duas moedas são dois parâmetros aí de porto seguro para os agentes econômicos. Bom, se eu estou em casa agora e tenho uma reserva de dólar, tenho o dólar guardado, devo vender? Pois se você fazer uma outra aplicação? Provavelmente, se as pessoas compraram o dólar num período de baixa, com um preço um pouquinho menor, né? Como ele está um pouco mais elevado, você vai ter um ganho, né? Você pode ter um ganho. Então, esse cálculo tem que ser feito. Quanto que foi feito a compra do dólar, né? Quanto é que era o patamar e quanto que você vai conseguir vender agora. Se for um valor maior,
pode ser uma alternativa positiva para as pessoas. Se você não estiver precisando do dólar... Sem dúvida, aí você tem que ver qual é o seu planejamento. Por que você comprou aquela moeda estrangeira? Será que você vai precisar agora ou não? Se você não estiver precisando, você pode fazer, né, essa transação, que aí, se você comprou na baixa e agora na alta você vende, você pode ter um ganho significativo. Aí eu não quero ficar com dinheiro parado, eu posso aplicar ele onde? Vendi meu dólar. Olha, tem diversas possibilidades, só que nós também temos que identificar o perfil de cada pessoa, porque isso é muito relativo, porque se você for precisar, se você falar para mim, eu posso precisar desse dinheiro daqui a 2 meses, a gente vai estar indicando um determinado produto. Se você falar que não, daqui só o ano que vem que eu vou precisar disso, que eu tenho, minhas finanças estão equilibradas, vão ser outros produtos. A gente tem produtos de renda fixa, como o CDB, né? Se você precisar no curto prazo, até a velha poupança pode ser uma opção, porque ela tem alta liquidez, você pode depositar um dinheiro hoje, amanhã, se você quiser sacar, você pode sacar sem ter grandes perdas significativas no seu capital. Então, isso depende muito do perfil da pessoa para que você possa indicar um produto. Mas, geralmente, os mais seguros são de renda fixa, títulos do Tesouro, um certificado de depósito bancário, que é o famoso CDB, e tem outros também que tem que ser compatível com o seu perfil. Agora, para encerrar nossa conversa, 2018, a tendência é continuar subindo, ou a gente deve ter aí uma estagnação? O que o mercado diz? Pois é, Adriana, esse ano é um ano assim, bem complicado, tanto assim, alguns fatores internos, como o período eleitoral, nós estamos diante de uma grande incerteza sobre o período eleitoral. E isso é o que eu falei inicialmente daquela turbulência, os agentes ficam receosos e procuram salvaguardas. A tendência é que o dólar suba, né? Mas, dependendo do que ocorrer no processo eleitoral, pode ser que a gente tenha uma ligeira queda. É difícil você prever isso, mas o cenário para 2018 é de grande incerteza. Então é bom você se precaver, fazer sua reserva, nenhuma extravagância para não ser surpreendido. E aquele produto importado que você estava sonhando com ele, aquele telefone, aquele tablet, aquele notebook, segura um pouquinho que não é hora. Segura um pouco, deixa para o próximo ano, para outras oportunidades. Tá certo, Ricardo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigada, boa noite. Boa noite. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. De volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quarta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. E um crime bárbaro chocou a população do município de São Domingos do Norte, que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de Colatina. Uma mulher que trabalha num posto de saúde no interior daquele município, foi cercada numa estrada por 3 adolescentes que praticaram contra ela várias agressões, violência sexual e roubo. A mulher, uma dentista, foi jogada praticamente sem consciência numa ribanceira e encontrada pouco tempo depois por pessoas que passaram pelo local. Após tomar conhecimento do fato que aconteceu no fim da tarde da última segunda-feira, a Polícia Militar iniciou uma operação que durou praticamente todo o dia de ontem e que culminou com a detenção de 3 acusados de cometerem o crime. O crime que chocou a população do município de São Domingos do Norte foi cometido por 3 menores de idade, 2 de 15 anos e um de 17 anos de idade. Eles abordaram uma mulher que voltava de moto da unidade de saúde, onde trabalha no interior do município. Bateram muito na vítima, roubaram seus pertences, cometeram violência sexual e ainda a jogaram num barranco numa altura aproximada de 3 metros. A Polícia Militar foi acionada e, sob o comando do capitão Balbino, se desenrolou uma operação que só terminou com a detenção de todos os acusados. Nós tomamos ciência após a vítima ser socorrida por populares e levada até o posto de saúde. E lá a guarnição foi acionada e teve contato e ficou sabendo do ocorrido, né? Primeiramente aí a Polícia Militar apresenta à família aí a sua consternação, um crime que nós não podemos aceitar como rotina na realidade da sociedade capixaba e que iremos
o tempo todo a resposta que foi dada. Após a notícia chegar aí às 17, 18 horas da segunda-feira, iniciamos um trabalho, uma operação conjunta entre Força Tática, Serviço de Inteligência e Policiamento Ordinário. Levantamos as informações durante a noite de quais seriam os autores, né? E diante dessas informações realizamos um trabalho de busca pela noite toda, sendo que na manhã da terça-feira conseguimos lograr êxito na apreensão do menor, do primeiro autor. Com as informações dele, chegamos até o segundo autor, também menor. Ele foi detido, levado ao DPJ e posteriormente, numa diligência complementar até São Gabriel da Palha, logramos êxito na apreensão do terceiro menor de idade que participou do crime. Foi um crime com um ar de crueldade bem elevado, teve bastante lesões aí. Ela foi socorrida e atendida no hospital e no momento passa bem, porém com aquelas lesões oriundas da agressão. A polícia, inclusive, desconfia que esses menores achavam que teriam matado a vítima, né? Deixaram ela lá naquele local ermo e foram embora. Pela conjuntura do crime, entende-se que eles entenderam ali a situação como já havia ocorrido o homicídio, porque eles deixaram ela no local ermo, após um local de difícil acesso, já imaginando que ela não teria mais reação, mas graças a Deus ela estava aí bem, né, dentro das possibilidades da agressão e conseguiu aí sobreviver, e a Polícia Militar dando a resposta repressiva no momento e minimizando o fato, porque não vai voltar no tempo, mas fazendo o nosso trabalho, né? É importante frisar que os menores envolvidos possuem uma vasta ficha criminal, são todos eles de alta periculosidade, com 6, 7 passagens pelo sistema criminal brasileiro, e com roubo, tráfico de droga, o que mostra a periculosidade dele. No entendimento básico, deveriam estar recolhidos, internados para uma ressocialização, para voltar para a sociedade. Isso não ocorreu e eles estavam lá na rua à disposição do cometimento de ato infracional novamente. Um crime bárbaro cometido aí por 3 menores, né? Como é que o senhor avalia essa situação? A sociedade ela precisa avaliar a situação do sistema criminal brasileiro. Nós precisamos rever como vai funcionar, como está funcionando e como deveria funcionar. Não tem como você ter 2 menores com a vasta ficha criminal dessa forma e na rua. E o pior, eles foram recolhidos pela 7ª ou 8ª vez presos pela Polícia Militar, fazendo o seu serviço, buscando dar segurança à sociedade e não irão permanecer por muito tempo. Sabemos que com 17 anos, com 18 estará. Sabemos que com 15, com 18 já estará em liberdade novamente. Isso se ocorrer a internação. Então, a sociedade, por meio da legislação, de tudo, precisa cobrar e rever o sistema. Porque atribuir à Polícia Militar, que não é onipresente, a responsabilidade de todo um sistema também não funciona. O PM está aí fazendo o seu trabalho, como todos os dias, porque é um patrimônio do povo capixaba. Tá aí, infelizmente, um crime bárbaro que foi cometido por 3 menores de idade. E ontem à tarde, um homem invadiu uma loja de celulares no centro de Colatina na tentativa de um assalto que foi frustrado. Ele estava com uma touca ninja e de posse de uma faca, mas na saída do estabelecimento foi cercado por populares que impediram a fuga do criminoso, que já possuía, inclusive, várias passagens pela polícia. O autor do crime foi contido por alguns homens que estavam no calçadão no centro de Colatina. Com a chegada da PM, ele foi imobilizado e posteriormente identificado como Juliano José de Almeida Barcelos, e que já possuía 7 passagens por vários delitos. No início da tarde desta terça-feira, ele entrou nessa loja de celulares e com uma faca tipo serra e usando uma touca ninja anunciou o assalto. Houve muita gritaria e pânico e, quando ele saía do estabelecimento, foi contido por populares. O homem foi preso e encaminhado ao DPJ da cidade. Ele já tem 7 passagens pela polícia, incluindo roubo ameaça, disparo de arma de fogo, inclusive uma tentativa de homicídio utilizando arma de fogo. Segundo o tenente, esse foi um fato isolado, que a PM está presente constantemente, principalmente em áreas comerciais. Olha, infelizmente a nossa legislação ainda permite que um tipo de pessoa dessa esteja na rua. Não é uma coisa comum, não. Mas, infelizmente, a gente tem essa limitação legal aí que essas pessoas que deveriam estar presas não estão. Os comerciantes podem ficar tranquilos, nós temos várias viaturas, várias modalidades. Temos policiamento a pé, de moto, temos a força tática, inclusive temos uma patrulha específica para o comércio, para poder estar atendendo somente os comerciantes.
Tá aí, o homem foi detido, encaminhado ao DPJ e logo em seguida foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. Vamos mudar de assunto. Nesse mês é colocada em prática a campanha Maio Amarelo. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar também toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos para se ter um trânsito mais seguro e humano. Várias ações estão sendo realizadas e hoje pela manhã a Centran, a Secretaria de Transporte, Trânsito e Segurança Pública do município de Colatina, realizou uma blitz educativa no lado norte da cidade. Maio é amarelo, para alertar a todos sobre maior conscientização no trânsito. O Maio Amarelo ele veio para orientar o cidadão sobre a violência, sobre as mortes que vêm ocorrendo no trânsito nos 178 países que a ONU tem essa parceria. A campanha busca levar aos motoristas e pedestres orientações para um trânsito seguro durante todo o mês, por meio de ações nas ruas da cidade. Nesta manhã, foi a vez da blitz educativa. Agentes e colaboradores da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito abordaram motoristas e pedestres para levar informação sobre as infrações mais comuns. A maior fração é o pessoal utilizar o veículo em telefone celular, né, sem cinto, que é o principal também, né? E criança sem cadeirinha, né, sem o cinto. Os motociclistas? Motociclista de chinelo, né, sem o retrovisor, a jugular aberta, né, viseiras. Essas são as abordagens, as orientações que a gente está passando para a própria segurança deles, né? A blitz educativa aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui em Colatina, no bairro São Silvano. E a intenção é abordar o maior número de motoristas possível para conscientização. E os motoristas aprovaram a iniciativa. Isso é muito importante, que está havendo muitos acidentes, né? Muitos acidentes, então isso é importante ter uma coisa bem perfeita, né? Que tem muita gente que não está respeitando, entendeu? Né? Motociclista não respeita muito o trânsito, então acontece muitos acidentes, né? Então isso aí é uma campanha que estão fazendo muito importante para nós, tá? É muito bom, né? Atravessar na faixa é muito perigoso, né? Porque o pessoal não respeita, né? Os motoristas não respeitam, né? Não param pra gente atravessar, né? Sendo muito acidente, quanto mais prevenir é melhor conscientizar. Lembrando que várias outras ações estarão sendo realizadas também no restante do mês de maio, em culminância à campanha Maio Amarelo aqui em Colatina. Essas são as informações aqui da Princesa do Norte Capixaba. Vamos agora para o município de Linhares. Pouco mais da metade do público-alvo foi vacinado contra a gripe aqui em Linhares. A vacinação termina no próximo dia 1º de junho e o prazo não vai ser prorrogado. Até o momento foram vacinadas quase 20 mil pessoas no município, o que corresponde a 53,25% da população a ser imunizada em Linhares, que é de 37.010 pessoas. A meta é imunizar 95% dos grupos prioritários. A campanha, que começou no dia 23 de abril, vai até o dia 1º de junho. De acordo com a Prefeitura de Linhares, esse prazo não vai ser prorrogado. As nossas unidades elas vão funcionar em horário normal de atendimento, né, das 7 da manhã até as 16h30, que é o horário que funciona as salas de vacina. Quem faz parte do grupo prioritário e ainda não se vacinou deve procurar o mais rápido possível uma das unidades de saúde do município. Mas essa médica alerta que toda a população deveria ser vacinada. Então esse é o medo aí, o terror do momento. Infelizmente, no estado a gente está tendo alguns casos, né? Isso está na mídia direto. E a gente tem que correr para se proteger. Você contrai gripe através do contato com alguém doente. Então se a pessoa tosse, espirra, tem contato com algum objeto, então dentro de uma mesma casa, se você tem alguém que está gripado, esse alguém vai passar para as outras pessoas da casa, pelo contato com a secreção de espirro, de tosse, do beijinho, do carinho, então tem que evitar o contato. Uma forma de evitar é deixar essa casa aberta, arejada. Se você sabe que o seu vizinho está doente, que o filho do vizinho está doente, não vá visitar, evita esse contato nesse momento, a fim de evitar a forma grave da doença.
Em Linhares, as 33 unidades básicas de saúde da sede do interior estão fazendo a vacinação. Dentro do público-alvo, as crianças com problemas respiratórios e portadoras de doenças crônicas ou outras com condições clínicas especiais devem apresentar laudo médico para receber a vacina. A pediatra reforça que crianças e idosos estão em maior vulnerabilidade. A criança e o idoso, a gente tem que ter um cuidado maior. A grávida, essa população que está no grupo de risco, ela realmente tem um risco maior de adoecer de forma grave. Porém, as outras pessoas também podem adoecer. A gente sabe que houve casos de óbito no estado e pessoas que não estavam no grupo de risco. Então, todo mundo deve se proteger. Para a criança, esse cuidado que a gente falou de mão, né? Essa higiene de você lavar a mão, passar o álcool, a casa aberta, arejada, evitar contato com pessoa doente, isso também é válido para todo mundo. Bom, aqui nos estúdios da Rede Sim Record News de Linhares, eu converso hoje com o Edmar Camata, especialista em gestão pública, ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba e representante do movimento #QueroTransparência, que está em Linhares, para um projeto que está percorrendo o Estado, né, discutindo a corrupção. Tudo bem, Edmar? Tudo bom. Bom, Edmar, vocês estão trazendo esse projeto aqui para Linhares, né, inclusive trazendo o tema corrupção e sistema político, aprendemos com a Lava Jato, esse tema tão atual, né, e discutindo exatamente no meio acadêmico, né? Trazendo os estudantes, né? Porque o estudante, se ele estiver consciente do papel dele, ele tem muito a contribuir com a sociedade, né? E se ele não fizer isso, ele vai sair da faculdade desempregado hoje. Porque a gente tem 3 crises, uma em cima da outra, econômica, institucional e política. Tem que tratar essas crises, né? A Lava Jato é uma grande operação de combate ao crime organizado, mas a resposta é com a população. Vamos mudar as regras do jogo? Vamos mudar os representantes, né? Vamos colocar como prioridade que a gente quer um país sério e que atenda às pessoas, né? E não a privilégios de uma classe. Essa é a discussão de hoje. Pois é, essa rodada de palestras acontece no auditório da Faculdade Pitágoras aqui em Linhares. São 3 palestras, inclusive com interação com o público, né? 3 em uma e com pessoas que têm muita ligação com o combate à corrupção, né? É um juiz eleitoral de Colatina, doutor André Guasti, é o promotor de Nova Venécia, doutor Leonardo César, que tem a experiência de participar da criação de um grupo de inteligência municipal em que os próprios moradores ajudam a fiscalizar o poder público, né? Isso é importante, né? Não existe substituto para a pressão social. Então, se nós cidadãos não agimos, a gente permite que a corrupção cresça, né? E por isso a gente tem problemas de toda a ordem, desde o governo federal até as prefeituras, né? O reflexo é exatamente aqui, né? Dos municípios. E tem frases que boicotam a nossa própria capacidade de agir, né? A gente repete algumas frases como, por exemplo, alguém tem que fazer alguma coisa, né? E quem vai fazer? Vai cair alguém do céu para fazer? Não vai, são os próprios cidadãos, são as pessoas, né? Pois é, esse projeto está em Linhares, mas vai percorrer outras cidades. Vai percorrer cada cidade com uma forma diferente, né? Aqui eu estou junto com um promotor e um juiz, né? Que são pessoas com uma experiência muito grande. Em alguns locais a gente entra com professores das próprias faculdades, né? O objetivo é gerar debates locais, mas com uma meta, um objetivo: debater o processo que destruiu, né, o patrimônio público e que tem solução, né? Se a gente for pegar hoje e falar assim, queremos mudar o país, soluções nós temos muitas. O que falta é aquele engajamento das pessoas, né? As pessoas saberem que vai ter um preço controlar e combater a corrupção, e o preço é o envolvimento, o engajamento, né? Tem inúmeros países do mundo passaram por esse processo que o Brasil passa, e em 10, 15, 20 anos eles fizeram uma virada importante que deu de volta para a população serviços públicos de qualidade. Eu estou falando de hospitais de qualidade, eu estou falando de transporte público de qualidade, eu estou falando de não termos uma tragédia ambiental, né, que tem um resultado também por conta da falta de fiscalização, né, de termos rodovias duplicadas e que não matem as pessoas. São serviços públicos que têm que ser prestados porque o Estado tem uma razão de existir, né, Cláudio? Virada essa que você disse que já temos a oportunidade de fazer a partir de outubro com as próximas eleições, né? Não existe substituto para um eleitor consciente, né? O voto realmente permite que faça mudança. E eu tenho muita esperança, Cláudio, porque hoje as pesquisas mostram que 62% dos eleitores falam
que não vão votar em políticos com mandato, né? Isso nunca aconteceu no Brasil, né? Então, é algo inédito. E esse não votar em alguém que não tenha mandato também requer do eleitor votar em alguém que esteja comprovando que tem uma contribuição a dar. Senão a gente vai estar mudando só as peças do jogo, sem mudar a regra do jogo, que é o mais importante. Perfeito. Obrigado pela presença, bate-papo com Edmar Camata. Eu que agradeço. Dessa noite, né? Levando esse projeto pelo interior do estado, falando sobre corrupção, trazendo esse debate mais uma vez à tona. Obrigado pela presença. Obrigado. De Linhares, a gente segue para São Mateus com os destaques da região. Olá, boa noite. Nos destaques de São Mateus, uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, Éric Musso. Ele fala sobre projetos relevantes aprovados pela Casa. Eu cito, por exemplo, pautas importantes que foram aprovadas por todos os deputados e que a população tem visto nos municípios capixabas. É uma rede Cuidar, por exemplo, instalada, que tem levado a saúde pública de mais qualidade a toda a população. Quando se aprova um projeto como Escola Viva, por exemplo, que é o ensino de tempo integral, passou pela Assembleia Legislativa. Um programa de barragens para que a gente possa dar mais segurança hídrica a toda a população, em especial aos municípios que sofreram com essa seca terrível que passou nos últimos anos. Quando se aprova, por exemplo, um fundo a fundo para as prefeituras, para reformas de creche, para a operação tapa-buracos, para melhorar as vias dos nossos produtores rurais. Enfim, muitos projetos, ou quase a sua totalidade dos projetos, que são apreciados e implantados pelo governo, pelo Executivo Estadual, passam pela Assembleia Legislativa. Então, a participação da Assembleia foi muito ativa e muito exitosa nesse período em que eu tenho presidido ela. Internamente, também, nós temos muito a comemorar, né? Nós tiramos a Assembleia da era analógica e estamos colocando a Assembleia na era digital. A Assembleia do Espírito Santo hoje, para todos que nos assistem nesse momento, é importante saber, é a primeira Assembleia do Brasil totalmente digitalizada no seu processo legislativo. Então, nós criamos o projeto Revisa ALES, com ALES digital, informatizando todo o sistema, integramos um sistema Wi-Fi dentro da casa, nós implantamos o PROCON da Assembleia, implantamos a Procuradoria da Mulher na Assembleia, que tem um atendimento especializado às mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. Fizemos cortes em gratificações, reduzimos todos os contratos da casa, fazendo um enxugamento geral dos recursos públicos, fazendo mais com menos e com mais qualidade, né? Então, nós temos a alegria e a satisfação de liderar esse processo, tendo a felicidade de ter colocado a Assembleia nesse patamar, né, nesse momento de grande dificuldade que o nosso país tem vivido, mas de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais competitiva, muito mais profissional, sobretudo com zelo e controle dos gastos dos recursos públicos. Deputado, como o senhor encontrou a Assembleia Legislativa? Como foi possível fazer esses cortes, fazer essa economia? O que representa essa economia para o Estado do Espírito Santo? Nós encontramos a Assembleia em um patamar, mas sabíamos que podíamos avançar muito mais, né? Então, a primeira decisão que eu tomei foi em criar um comitê de controle e gestão dos gastos públicos. Foi o primeiro ato que eu baixei ao assumir a presidência. Então, hoje a Assembleia conta com um comitê que todo gasto, seja de um papel, a uma lâmpada acesa, a concessão de diárias, ao combustível, a compra de canetas, enfim, são controlados por esse comitê gestor, que são de servidores e diretores efetivos e comissionados, liderado pela mesa diretora a qual eu presido. A partir desse momento é montar equipe, né? Ninguém faz nada sozinho nessa vida e nada acontece se não for da vontade e da permissão de Deus. Então, nós montamos uma boa equipe, né? E daí em diante começamos, então, a verificar aonde podia se cortar sem perder a qualidade no serviço prestado a toda a população. Então, fizemos cortes em 50% linear em todas as gratificações, porque entendíamos que muitas daquelas gratificações já eram para aqueles serviços que já tinham sido executados e que as pessoas já recebiam. Então, só nas gratificações nós cortamos quase 6 milhões de reais ano. Quando nós implantamos, então, agora o programa Revisa ALES com ALES digital, só em economia de papel, porque toda a tramitação do processo será por meio eletrônico, nós vamos economizar quase 2 milhões de reais por ano. Nós instalamos um novo estacionamento na área externa da Assembleia. Criamos, então, também e reabrimos o restaurante interno. E isso nós vamos dando mais comodidade no serviço prestado a todos os nossos visitantes e servidores. Mas nós temos aí, para chegar no final dos 2 anos, uma economia de quase 8 milhões de reais, essa é a nossa previsão.
Um acidente na madrugada de hoje na BR-101 Norte deixou parte da pista sentido sul interditada durante toda a manhã. Segundo informações colhidas no local, o motorista desta carreta carregada de eucalipto seguia sentido sul, quando foi ultrapassado por um outro veículo não identificado, que o obrigou a desviar bruscamente para o acostamento e acabou tombando. De acordo com o proprietário do cavalinho, que preferiu não gravar entrevista, o motorista quebrou o braço e foi encaminhado para o Hospital Roberto Arnizô Silvares. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã, no quilômetro 29 da BR-101 Norte, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Até às 11 horas da manhã, o veículo e a carga permaneciam no local. Homens da Eco 101 ajudaram na liberação do trânsito, que permaneceu em meia pista, mas sem provocar grandes congestionamentos. Mais notícias de São Mateus e região você acompanha no jornal online Sim Notícias. E agora vamos até Cachoeiro do Itapemirim. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. E no interior de Cachoeiro de Itapemirim, uma artesã utiliza a cabaça e materiais que iriam para descarte na confecção de suas peças. De casco duro e resistente, elas atravessam gerações. A cabaça foi uma das primeiras plantas cultivadas no mundo, segundo a história, não somente para alimentação, mas também como recipiente de água. Mesmo depois de tanto tempo, elas têm grande utilidade nas mãos de Valéria, que aprendeu a arte sozinha e começou a utilizar o fruto no artesanato ainda na escola. Eu comecei no colégio, que tinha assim pouco material, e vi umas bonequinhas negras. E eu queria trazer para minha comunidade aquilo que eu vi há muito tempos atrás. Comecei a fazer a minha primeirinha, que está ali, inteira. E daquela inteira passei a fazer porque achei mais. Aí passei a fazer para mim, de utilidade, para ver como que seria. Aí passei a vender para os pessoal que vinha no colégio, ver os trabalhos das crianças, passei a vender aquele produto. E dali eu comecei a fazer assim, melhorando cada dia. O ateliê da artesã funciona na própria casa em Monte Alegre, uma comunidade quilombola a poucos quilômetros de Cachoeiro. Aqui o fruto passa por um acabamento e é transformado em obra de arte. A riqueza de detalhes da mistura do biscuit com a cabaça é incrível. Os modelos e tamanhos são variados. Um orgulho para a artesã que, na necessidade financeira, quase desistiu. A minha necessidade é quando eu tive meu menino mais novo. Trabalhava com a de pano, já tinha desistido da de pano, aí foi onde que eu conheci uma pessoa e falou assim, não tem como você desistir. Eu vou comprar essas peças suas e com esse dinheiro você vai comprar material. Então, naquele dia eu consegui, assim, comprar material para me fazer as que eu tinha encomendada e fazer o suficiente para me entregar. Depois disso, Valéria não parou mais. O artesanato virou a principal fonte de renda da família. Além da cabaça, ela passou a utilizar outros materiais como obra-prima, materiais que seriam descartados. Olha a bolsa, acreditem, é confeccionada com caixa de leite. Papéis viram abajur e jarros. Os palitos de picolé viram casa. Revistas velhas encapam objetos que depois de um processo ficam assim. Essa bobina virou mesa. A garrafa velha virou objeto decorativo. Segundo Valéria, o carinho é igual para todas as obras. E depois de confeccionadas, ela mesma se encanta com o trabalho que traz lembranças. Cada bonequinha dessa ela tem uma historinha, entendeu? Aquela que está com um bolinho na mão ali. Quantas das vezes que eu já vi a minha avó com aquilo na mão para dar café pra gente. Então, assim, quantas vezes que eu já vi uma pessoa com um neném agachado do lado, hoje é muito raro você ver isso. Então, eu tento trazer nas cabaças essas bonequinhas para a comunidade. Para a artesã, a importância desse trabalho é mostrar o talento que sai com a marca da comunidade quilombola. Eu quero trazer ela para a minha comunidade, para quando a pessoa chegar e falar assim, não, eu estou levando isso aqui porque é da comunidade quilombola de Monte Alegre. Realmente um belo trabalho aí da artesã, né? Bem de Cachoeiro, nós voltamos à Vitória. Bom, e com essas notícias a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.